Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá, nos deu fôlego de vida, que nos dá esta paz que nós temos em nosso coração, esta alegria de pertencer a um Deus tão maravilhoso, a um Deus tão poderoso, que é digno de toda a adoração. Ele é merecedor de toda a adoração. Quero compartilhar com você o versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 45. Profeta Isaías, capítulo 45. O profeta Isaías, que viveu por mais ou menos 700, alguns falam por mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, e ele é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais falou sobre Jesus, mais escreveu sobre Jesus, mesmo vivendo por mais ou menos 700 anos antes do seu nascimento, antes do nascimento de Jesus. Ele diz assim, a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 45, ele diz assim, capítulo de 45, versículo 2, diz assim, assim o Senhor Deus falando a Ciro, dizendo, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei. Pelo teu nome pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces, eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Louvado seja o nome dele, o nome do Senhor, que é único, o nome do Deus, que é majestoso, o nome do Senhor, que ele mesmo diz, eu sou o Senhor e não há outro. Então que maravilha essa palavra que o Senhor falava para Ciro. Olha só, quer alguma coisa mais do que isso? O Senhor dizendo assim, olha, eu irei adiante de ti. Ou seja, eu irei na frente. Quer uma coisa melhor do que essa? Do que o próprio Deus dizendo, ele que ainda estava tendo aquela chamada ali para fazer uma obra para Deus, sendo chamado de meu ungido. Olha só, que maravilha. Então Deus tinha um propósito para usar Ciro para a libertação do povo cativo de Babilônia. Então Deus ele falava assim, olha, eu irei adiante de ti, eu irei na frente, e mais ainda, eu endireitarei os caminhos tortos. Olha só que maravilha, o Senhor dizendo, comparamos nos dias de hoje, o Senhor nos chamando a mim, a você, a nós, e nos dizendo essa palavra, olha, não temas, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos que estão tortos. E mais ainda, eu quebrarei
as portas de bronze. Se tiver alguma coisa impedindo, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Né? O Senhor é o Senhor. E ele diz, fora de mim não há Salvador. Fora do Senhor não há salvação. É Ele é Deus. O Senhor é Deus. Que coisa maravilhosa. O Senhor falar diretamente para um homem pecador, dizendo, olha, eu irei adiante de ti. Eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então não temas as adversidades da vida, as circunstâncias, os caminhos que estão tortos adiante de nós, as portas que têm se fechado, as trancas de ferro, os cadeados, os ferrolhos que estão trancados, porque o Senhor indo adiante de nós, Ele vai endireitando os caminhos que estão tortos, Ele vai quebrando as paredes, as trancas de ferro, abrindo as prisões, as cadeias. O Senhor, Ele faz todas essas coisas. Tudo o Senhor tem um propósito. Por mais que pareça difícil, parece que muitas vezes na nossa vida parece que está demorando. Às vezes Deus tem até falado no nosso coração e muitas vezes nós achamos que está demorando. Olha, não vai acontecer, porque faz tanto tempo que o Senhor falou isso. Mas o Senhor, Ele tem um propósito e tudo. E o fator tempo, Deus, Ele domina tudo. O ontem, hoje, vai eternamente. Ele domina todas as coisas. Então, para Ele, não há nada impossível. Aos nossos olhos humanos, muitas vezes nós vemos que está demorando, que está difícil, que é impossível, mas para Deus não há nada impossível. É ficarmos com essa palavra. Saber que o Senhor, por mais difícil que esteja, por mais que nós estejamos olhando e vendo completamente ao contrário daquilo que nós esperamos, das nossas expectativas, muitas vezes nós olhamos, está tudo ao contrário. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu irei adiante de ti. Eu, o Senhor, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades. Tem coisas grandes que não foram reveladas ainda. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Se entrega ao Senhor, confia nele, abre o seu coração, apresenta-se, pois, a Deus. Fala, olha, Senhor, eu estou aqui, toma conta da minha vida e vai adiante de mim. Vai endireitando os caminhos tortos da minha vida, vai adiante de mim, Senhor. E o Senhor, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. O Senhor tem um propósito. Ele é Deus. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. É confiar em um só Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus. Que Deus nos abençoe grandemente em Cristo Jesus e confiamos nele, que as suas palavras são fiéis e verdadeiras. E esperamos no Senhor e confiamos que Ele está adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro e nos dando os tesouros das escuridades e as riquezas cobertas, porque Ele é o Senhor. Que Deus abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém.